Olá, amigos de Caminhada do Mefa, como estão todos? Tudo bem? Vamos continuar nosso estudo da doutrina espírita. Hoje iremos iniciar mais um assunto. Vamos falar um pouquinho das diferentes categorias de mundos habitados. A gente já tem falado algumas coisas sobre as pluralidades dos mundos, né? E hoje vamos entrar nesse tema. Como de costume, antes vamos, acalmar nosso coração, agradecer aos bons espíritos pelo dom da vida, que possamos, diante desse bate-papo, tirarmos os ensinamentos para conseguirmos colaborar que esse nosso mundo tão sofrido consiga alcançar o seu destino o quanto antes. Que assim seja. Pessoal, hoje a gente vai vamos entrar numa obra, uma leitura de uma obra que faz tempo que a gente não lê, em razão da nossa sistemática, né, do que a gente adotou como caminho a seguir nessas reflexões que a gente tem gravado para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz tempo que a gente não... Esse livro é excelente. Quem puder começar a fazer a leitura dele, recomendo de imediato. Talvez ele, o Livro dos Espíritos, pelas leituras dos meses eu já li boa parte. Como falei, já estou lendo o livro A Gênese, só o Céu e o Inferno que eu ainda não me deparei mais. Evangelho e o nosso querido Livro dos Espíritos sejam talvez a leitura um pouco mais tranquila, mais agradável, no sentido de com uma base, né? Por isso talvez seja um pouco mais agradável, pelo menos para mim, evidentemente, né? Hoje vamos lá, pessoal, e a gente vai iniciar esse tópico sobre as diferentes categorias de mundo habitados com uma leitura da Bíblia. Olha o que fala João, capítulo 14, versículos 1 a 3. João Evangelista, né? Então, Evangelho, estamos lendo aí o Novo Testamento. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, a Bíblia fala que há muitas moradas na casa de meu pai. E com base nisso que a gente vai desenvolver este tema. Aliás, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a leitura a todos, a gente não vai ler tudo ele, esse capítulo inteiro é dedicado a essa frase, há muitas moradas na casa do meu pai. E ela inicia exatamente com essa leitura dessa parte da Bíblia. Mas antes da gente agora tratar do tema, eu também vou recomendar, não li a obra, tá? Mas há uma obra do Humberto Campos pelo espírito do Chico, né? O espírito do Humberto Campos pelo Chico, chamado Novas Mensagens. Essa obra trata dessa questão que fica a pergunta aqui, né? Existem extraterrestres, existem vidas em outros planetas? É exatamente o que a gente vai tratar sobre a visão espírita. Não vou entrar numa discussão científica e acadêmica, até porque não tenho conhecimento para tanto. Mas aí tem essa obra, tá, pessoal? Novas Mensagens, Humberto Campos. Essa obra na Amazon, quem tem aquele Kindle, é R$11 e é R$22. Eu não li essa obra ainda, mas ela é recomendada para quando a gente trata desse assunto, porque ela traz ressalta as diferenças de manifestação de vida no universo, né? Que a vida como conhecemos no planeta Terra não necessariamente ela é replicada em outros orbes. Há outras formas de se criar essa vida. Então vamos lá, vamos iniciar, apesar de a gente fazer a leitura hoje maior do livro do Evangelho, a gente vai iniciar no nosso livro dos Espíritos, porque ele também, como toda a estrutura da doutrina espírita está no livro dos Espíritos, ele inicia o tema. Então fala aqui a questão 55, pluralidades do mundo. Kardec fez o seguinte questionamento: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Responderam os espíritos: sim. E o homem terreno está longe de ser, como suponho, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição.
Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, julgo que só para eles criou Deus o reino. Então, deixa muito claro que há outros mundos habitados, né, além do nosso planeta Terra. Kardec faz o seguinte, anotou o seguinte comentário sobre essa questão. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora, duvidar da sabedoria de Deus que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na condição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Desculpa, pessoal. Então, é claro a resposta que não há só o planeta Terra como habitado. Então, para quem estuda a doutrina espírita, você vai ter que também buscar compreender essa concepção aqui, entendeu? De que nós não somos um único planeta habitado. Nós não somos privilegiados em ter a vida tão somente. Tá? E isso tudo partiu da vontade divina. A questão 56 e 57, também para a gente fechar o livro dos Espíritos, diz o seguinte, aí a gente entra no Evangelho. Aí a pergunta 56 é bem interessante. É a mesma condição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. Então a condição física não é a mesma. Eles não se assemelham, então é que aí que a gente tem que aprofundar mais. E aí quem estuda isso no aspecto científico que vai poder nos trazer, né? Segundo de acordo com a doutrina espírita, não há semelhança até na forma de se surgir a vida, mas nós, se não me engano, quem estuda esses assuntos fala que a forma que a gente conhece de surgir a vida é essa que a gente estudou aqui no planeta Terra. Questão 57. Não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, se tem organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que os vossos peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, a constituição física desses outros seres que vivem nesses outros planetas é distinta da nossa. Talvez aí a dificuldade da ciência não ter ainda alcançado descobrir de fato outras vidas, porque só se busca através da concepção que nós conhecemos, né? Então a gente, provavelmente nós não chegamos na capacidade tecnológica de descobrir vidas em outros planetas. Vamos lá, pessoal, agora vamos ler um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, sempre é bom depois fazer as leituras, tá, pessoal? Isso aqui a gente tem que buscar trazer um itinerário, né? Uma racionalidade no estudo e um itinerário, um norte, né? O norte que tem para estudar é esse aqui. Quem tiver não, arrume tempo para fazer a leitura, tá? A gente tem esse negócio que a gente não tem tempo, é uma desculpa nossa, a gente tem que arrumar, a gente se organiza e arruma um tempinho. Como dizia um professor meu na faculdade de Direito, ele falava o que você fazia da meia-noite às 6, né? E até brincava, que você falava, você vai no banheiro fazer o número 2, leva um livro, senta lá e lê o livro de Direito, né? Então mais ou menos com a doutrina espírita dá para fazer o mesmo. Então vamos lá, pessoal. Eu não vou ler todo o capítulo 3, tá? Porque ele é bem extenso. Então a gente vai ler alguns pontos. Mas não é muito extenso, não. Perto dos demais, é bacana que o capítulo 13, esse capítulo 3 tem umas passagens de Santo Agostinho, tá? Mas eu vou fazer a leitura dos pontos que mais nos interessam para este assunto hoje. Então já fizemos a leitura da Bíblia, do capítulo do Livro dos Espíritos, agora vamos para o capítulo 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, a morada do espírito é de acordo com o seu adiantamento, tá? Isso é interessante. Estamos aqui no planeta Terra, é que o nosso adiantamento nos impõe
que a gente habite esse mundo de expiação e provas. Então, a gente não é especial, não é nada diferente, a gente não consegue nem habitar o mundo de regeneração por enquanto. A gente tá aqui no mundo de provas de expiação, pra você ver como a gente ainda é tão distante, né, ao atingir a perfeição nessa caminhada nossa. Independentemente das diversidades dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que se experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorso e lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre constrangimentos e sofrimentos morais, o justo, reunido aqueles que ama, goza das doçuras de uma indivisível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunstâncias, nem circunscritas, nem localizadas. Ele está falando que essas palavras diferentes mundo também servem para a erraticidade. É aquilo, quando a gente fazer a passagem e voltar para o estado espiritual, a gente vai, lá também existem várias moradas, e a gente vai estar com a morada de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nosso plantio aqui, né? Então a gente vai estar no Brown, por exemplo, o tempo que tiver que estar de acordo com as nossas condutas e vibrações. E também lá na erraticidade depende do estado do nosso espírito. Então lá também existem várias moradas, tá? Não só quando encarnado, mas quando desencarnado existem moradas distintas. E aí, pessoal, então a alma, ela também tem diferentes estados da alma na erraticidade, tá? Isso também é importante. Quem não assistiu, veja o filme, tá? Do Nosso Lar. É bacana ler a obra também, uma obra que eu também já li, que é bem bacana, que é bem legal, a leitura não é maçante, vamos dizer assim. E é pesado no sentido de nos mostrar a realidade, né? Mas veja um filme lá, você vai ver essa questão, né? De espíritos que ficam sofrendo, preso e não consegue nem ser recebido no nosso lar em razão. Então ele está lá na erraticidade, mas numa morada bem complicada. E aí, depois nós temos também no capítulo 3 as diferentes categorias dos mundos habitados. Então, o ensinamento dado pelos espíritos resulta que diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que essa se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que no mundo mais avançado a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então, quanto menos avançado o mundo, mais material, mais denso é. Quanto mais avançado, menos material, mais espiritual ele se torna. Nós estamos no segundo, tá, pessoal? Tem os mundos primitivos, depois tem nós, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. E eu já disse isso aqui, e a gente tem que brigar para ficar nesse planeta. Porque esse planeta está em transição, né? O Henrique tem falado bastante disso. E se você buscar também junto a vídeos no YouTube, de canais sérios de espiritualidade, fazer leitura, então o nosso planeta está mudando. Então, por que o nosso objetivo é ficar nesse planeta? Porque se nós conseguimos ficar nesse planeta e esse planeta está melhorando, quer dizer que a gente está conseguindo evoluir também. Agora, se o planeta evoluir e o ser humano não evoluir, o ser aqui, individual, não evoluir, esse ser não vai habitar mais este planeta, né? Isso está bem claro no livro Caminho da Luz, lá quando ele explica, né? Aqui a questão, logo no início, da capela, né? As raças adâmicas, que é o sistema da capela. Então, por isso a briga nossa. Então, quanto mais avançado o mundo, menos material ele é. Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, que é nós mais ou menos, tá?
predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Então tem mundos que já estão um pouco mais adiantados que predominam o bem ao invés do mal. Nós, eu acho que a gente está ao contrário, né? É guerra, é egoísmo, é fome, nossa, só ligar a televisão que sabem, né? Segundo grau de... Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se todavia, em razão de seu estado e sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de prova, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes divinos, morados dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. A partir do momento que a Terra tornar-se um mundo de regeneração, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais especificamente de cada um deles, aí a gente vai entender como haverá uma melhora. Mas por enquanto a gente é um mundo de expiação e provas. Por isso há tanta miséria, tanta dor. A gente tem que passar por desafios muitas vezes complicados. E em especial é esse momento que a gente está vivendo, de bastante depuração, né? Pandemia, guerra. Eu já disse também isso em outros encontros. Às vezes eu sou um pouco cético, eu tenho que buscar, porque a gente lê, estuda, ouve. Às vezes eu fico um pouco cético, sendo bem sincero com vocês, porque no início do século passado, mesma coisa. Gripe espanhola, pandemia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e parece que o planeta não andou. Aí depois teve, né, depois da Segunda Guerra. Aí agora de novo, pandemia, claro que é uma guerra de menor proporção, mas com risco enorme. E a gente agora, né, uma guerra a nível global é a exterminação da raça humana, né, pessoal? É aquela história daquele relógio que a gente tá quantos minutos da meia-noite. Meia-noite é o fim da raça humana em razão de uma guerra nuclear. Então, assim, a gente fica um pouco cético, né? Parece que, será que tá caminhando mesmo? A gente tem que acreditar que está, né? Existem alguns exemplos que a gente vê de melhoras, até nos índices humanos. O planeta já, da era da Idade Média até hoje, mas o século passado foi o século que mais se matou gente por guerra, né? Morreram, se não me engano, mais de 80 milhões de seres humanos em razão das guerras mundiais que tiveram no século XX. E o século XXI tá difícil, né? Tá difícil, a gente tem visto muita coisa aí complicada, mas vamos acreditar. Os espíritos encarnados, a gente tá aqui na fase de introdução ainda, tá, do tema. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingir a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para o mundo mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar por um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Então, pessoal, a gente não fica ligado definitivamente ao mundo. Se a gente não melhorar e o planeta Terra mudar para regenerado, nós iremos reencarnar em outro planeta mais infeliz que a Terra se tornou. É a história que eu falei para vocês lerem sobre a capela, de como uma parte do planeta Terra, uma parte quais espíritos povoaram o planeta Terra porque não acompanharam a capela. A capela é um planeta que teve evolução e uma parte, uma galera de lá não evoluiu junto com o planeta e jogou para cá. Mesma coisa aqui. Se nós não alcançarmos o grau de evolução para acompanharmos o planeta, a gente vai para outro planeta. Como também tem espíritos que podem eles se adiantarem antes do planeta e vão embora daqui logo. Né? Já foram embora do nosso planeta Terra, porque a coisa que deu, né, tem o tempo de Deus que a gente desconhece. Beleza? Então, por isso que hoje a gente tem, né, hoje se tem dito muito que a gente tem que brigar para ficar aqui. Por quê? Porque o planeta, as informações sobre o planeta vai melhorar. Ainda neste século aqui, em torno de 2000, acho que a data é 2050,
que até o Henrique tem falado bastante disso, que haverá essa... Então, se a gente conseguir estar aqui na próxima encarnação, esse mundo vai estar melhor, né? Tomara, tá precisando do planeta Terra, não. E a gente, né? O planeta não, nós estamos precisando que o planeta dê um upgrade. A responsabilidade nessa evolução moral é nossa. Beleza? Já temos, né, um tempo suficiente para não se alongar muito. Eu vou tratar dos mundos com mais particularidades, tá? Tratando dos mundos, desses mundos inferiores, superiores, cada um deles, falando um pouco dos mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, né? No próximo encontro. E no outro, aí depois a gente vai falar de encarnação nesses diferentes mundos, né? A gente vai tratar desse assunto também, tá? Aí vamos falar depois da Terra, mais especificamente. Beleza? Então, para a gente finalizar, uma leiturinha da Joana de Ângeles, quando ela está falando aqui na obra Jesus e Vitalidade, Jesus e Repouso. Jesus comentou que o Pai trabalha até hoje e ele também trabalha. O trabalho é a lei da vida, tanto quanto o repouso. Este, porém, não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Como repouso entende-se tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida. Proporcionar-se relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, sem ruídos, viajar em calma para tomar contato com outros lugares, costumes, indivíduos sem pressa, constitui método eficaz para um bem utilizado repouso. Igualmente, meditar no próprio lar, orar buscando sintonia com as nascentes do pensamento superior, confraternizar com os sofredores, confortando-os e ajudando-os, a serenar-se, escutando melodias de profundo conteúdo emocional, são recursos valiosos e técnicas de repouso que podem ser aplicados em qualquer lugar nas horas possíveis. Basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus conforme ensinou Jesus ao referir-se à técnica de oração. O quarto é o mundo íntimo e a porta é o acesso ao exterior. Nesse lugar silencioso ouvirá Deus. Bacanas palavras, né? Pessoal, muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Nos vemos no próximo encontro. E o FUMEF já está aberto, tá? Aguardando a visita de todos lá. Um abraço.